Muito bom, hoje à noite nós vamos, como o Anderson mencionou no começo, nós vamos voltar para a nossa série de mensagens baseado no livro de Tiago. A gente começou alguns meses atrás, já estamos no capítulo 4 e tem sido muito edificante, pelo menos para mim. Espero que para vocês também, a poder meditar nessas verdades e princípios tão práticos que o Tiago deixa aqui para nós. Tiago, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem um dom de apresentar essas verdades de forma tão prática e fácil de entender, e nos ajuda a saber como colocar elas nas nossas vidas. Uma das ideias principais nesse livro, que parece se destacar vez após vez, parece que com cada página, é o seguinte: se você afirma a ser um cristão, se você declara que você realmente tem fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você é um filho de Deus, então é o seguinte: prove isso. Prove isso por meio do seu estilo de vida no seu dia a dia. Prova que você realmente é o que você afirma que você possui o que você realmente afirma a possuir. Porque a fé cristã não é algo apenas praticado de vez em quando é confortável, quando é conveniente, quando é fácil. Não é algo que a gente faz aqui neste momento nos domingos. Não, a nossa fé deve influenciar a nossa vida em todos os aspectos, constantemente e consistentemente, todos os dias, em todos os momentos que nós nos enfrentamos, ou nos encontramos no nosso dia a dia. Não é apenas algo que a pessoa afirma, é algo que ela vive. E aí eu pergunto para você, antes de continuar, será que você pode dizer que neste momento, nessa fase da sua vida, você está se empenhando cada dia para realmente viver aquilo que você afirma, se de fato você afirma até a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Você pode dizer que você está fazendo um esforço consciente cada dia para viver a sua fé? Ou será que você tem simplesmente carregado o título de cristão? Carregado o título de filho de Deus, de discípulo de Cristo, mas a sua vida mostra o oposto. 2 semanas atrás, o pastor Paulo, ele iniciou, como eu falei, o capítulo 4, onde nós vemos o Tiago pegando muito pesado com os cristãos daquela época. E por que ele pega tão pesado com eles? Justamente por viver esse tipo de vida que eu acabei de descrever. Aqueles cristãos naquela época estavam carregando o título de cristão, de discípulo, de filho de Deus, mas o seu comportamento e as suas atitudes gritava o contrário, o oposto disso. Olha comigo nos versículos 1 a 3. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 3. Ele fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ele chegou até esse terceiro versículo. Antes da gente partir para o quarto versículo, temos que relembrar para quem que o Tiago aqui escreve. Ele escreve para pessoas que eram conhecedores das Escrituras. Eram pessoas que tinham conhecimento da lei de Deus. Ele escreve para um monte de pessoas que afirmava que um dia tinha se arrependido dos seus pecados e entregado as suas vidas para Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Para um monte de pessoas que declaravam a ser seguidores de Cristo, como muitos aqui neste lugar hoje. Muitos que afirmam a mesma coisa. O problema é que, enquanto professava a ser seguidores de Jesus, enquanto declaravam a ser seguidores de Cristo,
eles estavam mais interessados em ser seguidores do padrão deste mundo. Com o tempo, esses cristãos começaram a viver de acordo com a sabedoria do mundo, como o pastor Jay falou no capítulo anterior. E claramente era uma sabedoria demoníaca, porque olha o resultado que aquela sabedoria estava produzindo na vida deles: orgulho, inveja, ódio, cobiça, ganância, egoísmo, conflitos, divisões, guerras. Esses cristãos, eles não oravam por aquilo que deveriam orar, e quando oravam, eles oravam pelas coisas erradas, ou talvez certas, mas com motivos egoístas. Eles estavam mais interessados nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E aí no versículo 4 ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Fiquei imaginando, imagina aquele povo esperando a carta do Tiago, um dos pilares da primeira igreja em Jerusalém, chegar. E aí o pastor da igreja chega na frente, ele, a carta chegou, está aqui. E ele começa a abrir, e ele começa a ler. Os primeiros capítulos, tudo bem, estava tranquilo. Eu imagino o choque que esse grupo, esses cristãos, os diversos cristãos espalhados, judeus cristãos espalhados, eu imagino o choque que eles levaram, quando chegou no versículo 4. Ele nos chamou de quê? Adúlteros. Sim. Espiritualmente falando, foi exatamente isso que eles estavam sendo, naquele momento das suas vidas. Como um marido que faz uma aliança matrimonial com a sua esposa, que promete a amá-la e ser fiel somente a ela, mas depois vai e quebra essa aliança, quebra essa promessa por se envolver com uma outra mulher. Esses cristãos tinham feito exatamente isso, espiritualmente falando, contra o Senhor. Estavam declarando amor por Cristo, mas espiritualmente falando, estavam traindo o Senhor com o amor pelo mundo. Eles tinham feito uma aliança com o Senhor por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz. Um dia eles clamaram por misericórdia e salvação da condenação dos seus pecados, prometendo a ser fiel apenas ao Senhor. Mas depois foram e começaram a viver em promiscuidade espiritual com o mundo. E como assim? Como que isso acontece? Eles tinham removido o seu amor e a sua afeição de Cristo e colocado todo esse amor e afeição nas coisas deste mundo. E o Tiago está deixando extremamente claro, isso é absolutamente inaceitável diante do Senhor. Deus não tolera esse tipo de comportamento daqueles que uma vez entregaram as suas vidas em aliança ao Senhor. Hoje à noite eu quero relembrar você, que se você é um cristão, você serve um Deus que é imutável. É um Deus que não muda, que não pode mudar. Então a mesma coisa que era verdade 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, permanece verdade até hoje. Da mesma forma que o adultério dentro de um casamento é absolutamente inaceitável, abominável nos olhos de Deus, também é o adultério espiritual. O Senhor não admite a traição espiritual contra Ele. Ele não tolera que o seu povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus naquela cruz, que esse mesmo povo partilhe o seu amor e afeição e adoração com o mundo. Mas infelizmente, a realidade é que esse tipo de comportamento acontece hoje. É comum hoje no mundo evangélico,
Quantos cristãos hoje, pelo menos que se chamam de cristãos, vive com o mesmo perfil de que aqueles cristãos naquela época? Que vive com vidas dominadas por orgulho, por ira, inveja, ódio, cobiça, ganância e egoísmo. Que declara a amar o Senhor com seus lábios, mas o seu coração está distante, longe do Senhor. Talvez tenha alguns, neste lugar, neste momento, que no passado fizeram um compromisso com o Senhor. Fizeram um compromisso com Cristo por meio da fé, para entrar num relacionamento com Ele. Que um dia fizeram um compromisso de negar a si mesmo, deixar o mundo para trás, para andar em comunhão constante com Ele, mas que hoje está tendo mais comunhão com o mundo do que com o Senhor. Talvez você fala que quer as coisas de Deus, mas as suas atitudes e ações e palavras no seu dia a dia demonstra que o que você realmente quer é amizade com o mundo. Quantos hoje declaram a ser amigos de Deus, mas se fizeram amigos do mundo? Mas o que significa isso? Realmente, ser amigo do mundo? Não tem apenas uma resposta rápida. Eu quero desenvolver um pouco essa ideia, tentar responder essa pergunta. Enquanto eu vou explicando isso, eu quero encorajar você a fazer o que eu fiz ao preparar essa mensagem. Reflita honestamente sobre a sua vida e vê se há um pouco desse perfil na sua vida. Vê se de repente há algumas dessas características de um amigo do mundo na sua vida neste momento, nessa fase da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento pedimos a sua ajuda. Nós entendemos pela tua palavra que o Espírito Santo tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de revelar para as pessoas aquilo que está alojado em seus corações, que vai diretamente contra a tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui neste lugar, de cada um que está assistindo isso em suas casas. Nos confronta, nos convence, abre os nossos corações, os nossos olhos espirituais. Nos ajude, Pai, a analisar as nossas próprias vidas com sinceridade. Mostre para nós aquilo que precisamos enxergar, em nome de Jesus, amém. A palavra mundo aqui não está falando sobre o mundo físico, o mundo, a terra, o planeta que Deus criou. Ele criou isso, ele falou que aquilo era bom, certo? Nesse contexto, a palavra mundo fala dos sistemas, dos valores, das filosofias, ideologias, da mentalidade do homem que é oposto ou em posição ao reino do Senhor. Ser um amigo do mundo significa que você prioriza desejos, valores e práticas mundanas acima da vontade de Deus para a sua vida. Quantos cristãos hoje estão absolutamente fascinados, intrigados, encantados com as coisas deste mundo? Quantos hoje são mais influenciados pelas pessoas do mundo, seja amigos, celebridades, atletas, políticos, mais influenciados por essas pessoas do que pelo próprio Espírito Santo? Estão mais interessados naquilo que está acontecendo no reino deste mundo do que está acontecendo no reino do Senhor. Vamos continuar a destrinchar qual é esse perfil de um amigo do mundo. É um desejo de se moldar ao padrão
deste mundo, de fazer aquilo que o Paulo alerta para não fazer em Romanos 12, versículo 1. É o desejo de buscar a aprovação deste mundo, de querer ser aprovado pelas pessoas lá fora. Então você fala e veste e age de uma certa forma, mesmo sabendo que é contra as Santas Escrituras, para você receber a aprovação do homem. Você sente mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Assistir filmes ou séries, ou gastar tempo nas redes sociais é uma prática diária que te traz prazer. Mas a ideia de passar um tempo com o Senhor, em oração e meditação na palavra, parece ser um peso, um fardo. Deixa eu só repetir isso. Assistir filmes, Netflix, passar horas e horas nas redes sociais, é uma prática diária que traz prazer. Mas a ideia de colocar isso para o lado, entrar no quarto, fechar a porta e ter momento precioso com Deus, em oração e meditação na palavra, parece ser um fardo, um peso. O que mais? Quais são os sinais que alguém pode ser ou está se tornando amigo do mundo? Você esconde a sua fé. Você não defende a verdade absoluta, assim revelado por Deus, por medo de perder amigos, relacionamentos, respeito, elogios, status neste mundo, ou por tentar ser politicamente correto no ambiente que você esteja durante o seu dia a dia. Outro sinal de que você talvez está se tornando, se fazendo um amigo do mundo, é que você é inclinado para cair na tentação do materialismo. Você vive com uma busca incessante por riquezas, por dinheiro, por mais bens materiais, por mais status. Aquilo se torna o objetivo principal da sua vida. E eu não estou falando de alguém que se empenha, que se dedica, que se esforça para trabalhar todos os dias, que procura oportunidades para receber mais, para ser promovido, para poder estabelecer uma vida boa e saudável e segura para você e a sua família. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre esse desejo incessante, estou falando sobre ganância. Aquilo que o apóstolo Paulo chama em Colossenses de idolatria. Ah, mas pastor, eu não sou daqueles empresários que só quer ganhar mais e mais dinheiro e nunca tem o suficiente. Tudo bem, mas se você vive a sua vida pensando que se eu conseguisse um pouco mais dinheiro, um salário um pouco melhor, um pouco mais os bens materiais que eu sempre quis, aí sim, finalmente, eu vou viver uma vida satisfeita e contente e feliz. Essa mentalidade é uma mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é que as riquezas e bens materiais é o que define que tipo de pessoa você é. Então o seu valor, a sua dignidade, a sua identidade são determinados pela quantia de dinheiro que você tem e os bens materiais que você tem acumulado. O cristão que tem adotado essa mentalidade se faz um amigo do mundo e assim inimigo de Deus. Mateus 6:24, o nosso mestre fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A pessoa que tenta servir o dinheiro e Deus no mesmo tempo, é uma pessoa que se tornou um adúltero espiritual. O que mais? Outros sinais de que talvez está se tornando ou se tornou amigo do mundo.
o egocentrismo. É você viver para os seus desejos, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias ambições, ao invés de buscar a honrar o Senhor com a sua vida. E essa era uma característica extremamente nítida na vida daqueles cristãos quase 2000 anos atrás, a quem o Tiago escreveu. A gente percebe isso naqueles primeiros 3 versículos. E não é diferente hoje em dia, dentro da igreja. Pessoas que vivem, que em primeiro lugar, para satisfazer os seus próprios desejos, que vive em primeiro lugar para procurar o seu próprio conforto e prazer, acima de boas obras e serviço sacrificial ao Senhor e ao seu próximo. O foco é prazer, é conforto, são os próprios interesses, são buscar aquilo que me faz bem, me faz feliz. São pessoas que colocam a palavra de Deus de lado, quando a palavra confronta algo em você. Quando a palavra afeta os seus próprios interesses em qualquer determinada situação. O mundo fala, faça o que te faz feliz, isso é o mais importante. Faça o que for necessário, só seja feliz. A Bíblia fala, se sacrifica. Dá a sua vida para o seu próximo. O cristão que age como se o mundo e Deus deve girar em torno dos seus desejos e interesses, ao invés de fazer a sua vida girar em torno da vontade e da glória de Deus, essa pessoa se tornou um amigo do mundo. Vamos mais um pouquinho? Conduta pecaminosa. É a pessoa que abraçou ações e atitudes que vão contra os mandamentos do Senhor, como orgulho, como cobiça, como ira, como ganância. Não estou falando de uma pessoa que tropeça no pecado, mas rapidamente reconhece aquilo e confessa diante do Senhor e pede para Deus derramar graça e força para que ela não caia de novo nesse pecado. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre o cristão que se tornou confortável com os pecados na sua vida. São aqueles que aceitaram certos pecados como parte normal da vida. É quem eu sou, sempre fui assim. Sou pecador, sempre serei até a volta de Cristo. Então coisas como mentira e fofoca, e murmuração, e reclamação, e imoralidade sexual, essas coisas são aceitáveis. Ela não sente a preocupação, a necessidade de arrancar essas coisas fora do coração, de clamar para que o Espírito Santo faça morrer os desejos da carne, os atos do corpo. 1 Pedro 2,24, falando de Jesus, o Pedro fala, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Cristo não morreu para apenas te perdoar dos pecados que você cometeu no passado. Ele morreu naquela cruz para que você possa fazer morrer os pecados na sua vida. E o cristão então que aceita a morte de Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, e continua aceitando o pecado na sua vida de forma deliberada, uma pessoa que se fez amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O perfil de um amigo do mundo é alguém que não tem comunhão com o Senhor durante a semana, mas todo domingo entra na igreja para visitar o seu amigo divino. Eu falo amigo entre aspas. Não quer saber dele durante a semana, mas vem visitá-lo aqui na igreja durante algumas horas. Quando nós escolhemos a viver dessa forma, estamos escolhendo a nos alinhar com o mundo. Meus irmãos, nós nos colocamos em oposição ao nosso Senhor. Mas pode ser que muitos vivem dessa forma porque simplesmente se enganaram. Se enganaram.
ela vive achando genuinamente, sinceramente, que é possível ser amigo de Deus e amigo do mundo, no mesmo tempo. Versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, voltando para Tiago, desculpa, Tiago 4, 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo no mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está falando de duas forças completamente opostas um ao outro. O sistema deste mundo, com seus valores e princípios e filosofias, estão em rebelião direto e proposital contra o Senhor. O mundo odeia a verdade revelada por Deus, e sempre tem sido assim. Esse mundo pelo qual tantos cristãos estão fascinados, encantados, é um mundo que odeia a lei dele, odeia a ordem de Deus, odeia a realidade que Deus estabeleceu desde o começo. E um exemplo claro disso é a forma com que o mundo está ativamente tentando distorcer a realidade sobre a dignidade da vida humana. Isso não é algo novo. No Antigo Testamento nós vemos os sacrifícios de bebês. Não eram dignos suficientes. Então jogavam no fogo para cultuar os deuses pagãos. Hoje nós vemos o mesmo sacrifício feito nos altares das clínicas de aborto ao redor do mundo. Este mundo tem tentado distorcer e ter tido muito sucesso, na verdade, em distorcer a sexualidade estabelecida claramente por Deus na palavra, promovendo coisas como fornicação, como adultério, como homossexualismo, como coisas boas, como coisas que devem ser celebradas na nossa sociedade. Esse mundo tem tentado distorcer a verdade estabelecida por Deus sobre biologia e gênero, ao ponto de ensinar literalmente crianças pequenas dentro da sala de aula que elas podem escolher o gênero que quer ser baseado nos seus sentimentos. Esse mundo odeia a verdade. Ela não obedece à lei de Deus e nem busca, jamais busca a honrá-lo. Então, como que nós, como filhos de Deus, podemos ser amigos de um mundo que odeia o nosso Pai Celestial? Na realidade, esse sistema do mundo é apenas uma ferramenta nas mãos do príncipe do reino das trevas, para tentar destruir o reino de Deus. Como que eu posso ser amigo de algo que é governado pelo inimigo, e achar que no mesmo tempo eu posso ser amigo de Deus? O que nós precisamos entender, irmãos, que o mais próximo que chegamos, o mais que aproximamos ao mundo, o mais tempo que nós gastamos dando para este mundo a nossa atenção, a nossa energia, o nosso tempo, o mundo vai ganhando mais e mais influência na sua vida. Quanto mais tempo nós gastamos com as coisas deste mundo, com os desejos mundanos, alojado muitas vezes na nossa mente e coração, quanto mais nós damos tempo e atenção para isso, o mais que o mundo vai nos cativando, o mais distante que nós ficamos de Deus, e o mais distante que ficamos, o mais endurecido fica o nosso coração. Eu falo com muita tristeza que ao longo dos anos dessa igreja, nós já tivemos diversos irmãos, que eram membros da nossa igreja, que eram fiéis, que serviram lado a lado com muitos aqui, mas que não estão mais conosco. Escolheram a voltar para onde vieram, voltar para o mundo, para esse sistema
para os prazeres do mundo. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Nenhum acordou um dia e falou: quer saber? Não quero mais isso. Começou pouco a pouco. Começou pouco a pouco ao dar tempo e atenção e se aproximar das coisas deste mundo, dos prazeres, das pessoas, do dinheiro, dos bens materiais, de tudo que atrai o ser humano. Versículo 4 novamente e versículo 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Esse versículo é interessante porque tem sido debatido por muitos anos, séculos, por teólogos, sobre o que o Tiago quis dizer quando ele fala Espírito. Será que ele está falando sobre o Espírito do homem? O Espírito do homem que habita no corpo humano? Esse Espírito tem fortes ciúmes, ou seja, ele é inclinado para a inveja, inclinado para aquela maldade. Como se o Tiago estivesse falando: olha, lembre que essa maldade, essa inveja, essa ira, essas coisas estão vindo do seu próprio espírito. É algo que tem que ser tratado. Você não sabe disso? Tem outros que acreditam que o Espírito aqui é o Espírito Santo, que Deus faz habitar no coração do homem, na vida do homem, e ele tem fortes ciúmes. Ele tem um zelo santo para que o Filho de Deus viva em obediência, para que o Filho de Deus viva uma vida de fidelidade exclusivamente ao Senhor. E para falar a verdade, ambos são verdade. É verdade que o ser humano tem um espírito corrompido pelo pecado, e esse espírito é inclinado à inveja, à cobiça, à ganância, e devemos entender que isso precisa ser tratado. Deus não aceita que isso continue. E também é verdade que o Espírito Santo que habita na vida do cristão tem um zelo profundo para que o Filho de Deus viva uma vida de fidelidade a Ele. Talvez o Tiago, lembrando que está falando com judeus que se tornaram cristãos, que lembram muito bem dos 10 mandamentos, por exemplo, quando Deus fala: eu sou um Deus zeloso, não tenha outros deuses além de mim. Por que Deus não tolera amizade com o mundo? Por que Ele tem esse zelo, ciúmes santos, vamos dizer assim? Porque Ele ama profundamente o seu povo. Ele ama profundamente o seu povo. E esse amor leva ele a desejar somente o que é bom para o seu povo. Ele sabe que as coisas deste mundo são passageiros, são superficiais, são enganosas, são até destrutivas para a vida do cristão. Somente um Deus que não realmente se preocupa com o seu povo ficaria tranquilo ao saber que este mesmo povo está se envolvendo com as coisas do mundo que vão levar à destruição. Somente um Deus que não realmente amasse o seu povo não iria ligar. Que tipo de homem ou mulher aqui nessa terra que verdadeiramente ama o seu cônjuge estaria tranquilo, sabendo que aquele cônjuge se envolveu fisicamente ou até emocionalmente com uma outra pessoa? Nenhum. Nenhum cônjuge uma pessoa que verdadeiramente ama o cônjuge ficaria tranquilo. Não sentiria aqueles ciúmes, aquela ira contra aquela injustiça. Especialmente sabendo que ela tem demonstrado toda a fidelidade para o cônjuge, mas o outro não tem demonstrado a mesma fidelidade e amor. 1 Coríntios 13, versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É por este amor puro de Deus para o seu povo,
que acende a ira dele, quando o seu povo trai ele, espiritualmente, com injustiça e com idolatria. Deus ama tanto o seu povo, que Ele não pode aprovar que eles sejam amigos do mundo. Ele não pode aprovar de nenhum outro amor que compete com o amor dele pelo seu povo. Pensa da dor e da tortura que acontece dentro de uma pessoa quando é traído por um cônjuge infiel. Por que eles sentem tanta dor? Porque tanto ama. E essa é a tensão constante. Estamos chegando aqui no final. A tensão constante na vida do cristão. Porque eu confesso que nós naturalmente somos inclinados às coisas deste mundo. Este mundo realmente tem um brilho que atrai a carne pecaminosa. Mas o nosso papel é de lutar todos os dias contra isso, contra essa tentação, contra este mundo que distrai e que influencia o cristão com outras pessoas, com poder, com riquezas, com bens materiais, com conforto, com prazer. Para concluir, eu quero só te lembrar de algo que você provavelmente já sabe. Não vou te contar uma novidade aqui. Mas uma das coisas, a coisa mais importante de todas as coisas que você pode fazer aqui nessa terra, durante essa vida, coisa mais importante que você pode fazer é o que Jesus fala em Marcos 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Irmão, irmã, isso é de longe a coisa mais importante que um ser humano pode fazer. É o maior mandamento. Ama Ele de todo o seu coração, acima de todos e acima de tudo, porque no final das contas, é isso que realmente importa. É só isso que realmente importa. Eu tenho certeza absoluta de que um dia nós vamos morrer e ao sermos julgados e estar na presença de Deus, do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, diante da glória, da majestade, da santidade, naquele momento, nós vamos enfrentar um pensamento muito duro e forte. Por que eu gastei tanto tempo correndo atrás das coisas deste mundo? Por que eu não gastei mais tempo, mais energia, mais força para amar mais esse Deus? Por que eu achava que as coisas do mundo eram tão bons, eram tão necessário, era tão importante? Eu tenho certeza que diante de Deus nós vamos pensar nessa vida aqui na terra e falar: eu perdi tanto tempo com coisas banais, com coisas que eu achava ser importante, que agora eu entendo não são. Eu perdi tempo. Que isso possa mudar começando hoje. Que possamos amar Ele mais. Mas é impossível amar Ele enquanto estamos tentando ser amigos do mundo. Impossível. Porque na verdade a gente estaria fazendo o oposto. Mas quando nós escolhemos a desviar desse maior mandamento, nós cometemos adultério espiritual contra aquele que nos amou tanto, que enviou o próprio Filho para morrer na cruz, para que possamos pertencer a Ele. Eu quero finalizar lendo 1 João 2, 15 a 17. Chamo a equipe. 1 João 2, 15 e 17, ele fala: não amem o mundo, nem o que nele há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mas aquele que faz a vontade, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não seja enganado com o brilho deste mundo, com o chamado, com o convite deste mundo. Não se engane, essas coisas são passageiras. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu convido você a se levantar neste momento. Nós vamos cantar um último louvor, e é sempre um momento para você responder ao Senhor, em relação àquilo que você ouviu na mensagem. Se você é uma pessoa aqui que um dia realmente fez aquele compromisso, se arrependeu dos pecados, entregou a sua vida para Jesus, fazendo esse compromisso de ser fiel a Ele, entenda que Ele leva aquele compromisso, as palavras que você falou com Ele, Ele leva elas muito a sério. Ele não esqueceu ao longo do tempo, daquilo que você falou, daquilo que você prometeu, da aliança que você fez com Ele, Ele não esqueceu. E Ele exige, por amor, que você honra esse compromisso, que você vive de acordo com as suas palavras, quando você pediu para Ele te salvar e entrar na sua vida, e te adotar como filho. Agora talvez tenha alguns aqui que nunca fizeram esse compromisso, nunca fizeram uma aliança com Ele, nunca chegou no momento de falar: Senhor, eu sei que eu preciso de Ti para me salvar, eu sei que sem o Senhor me perdoando e entrando na minha vida, eu não tenho chance de ser salvo. É só você pedir, clame ao Senhor hoje, neste momento, confessa com a sua boca o que você crê no coração, você será salvo. Pede para Ele te salvar, te purificar, te transformar. Pede para Ele entrar na sua vida e te dar uma nova vida. E a Bíblia promete que Ele fará isso. Ele te dará uma nova vida em Cristo Jesus. O altar estará aberto. Se quiser vir e orar sobre a mensagem, sobre qualquer coisa que talvez acontecendo na sua vida, por uma outra pessoa, fique à vontade. Nós vamos estar aqui para orar junto com você. Deus abençoe.